Oi mundo! Hoje eu voltei para falar de textos importantes da psicanálise, textos importantes de Sigmund Freud, e o texto de hoje é um texto que eu considero bastante fundamental, é um texto que eu considero bastante importante voltar, mesmo quando você já clinica há algum tempo, importante para quem nunca clinicou. O texto de hoje é sobre o início do tratamento de Sigmund Freud, de 1913. Antes de tudo, é importante eu salientar que a gente está falando do Freud ainda da primeira tópica. A gente está falando do Freud, que ele já tem alguns anos de psicanálise, mas ele ainda entende o aparelho psíquico de uma maneira ali um pouco diferente do que ele vai compreender. Por exemplo, ele entende a neurose ainda como sendo algo muito patológico, uma coisa que depois, ao longo da vida, ele vai abrir mão e vai entender, bom, a neurose é uma das três saídas, tal qual a psicose, a perversão, e ocorre que a neurose é a que mais está tendo no nosso período. Então, tudo certo. E neste texto, em 1913, ele ainda não tem essa concepção. Bom, mas vamos ao texto. O texto ele abre com Freud falando sobre a questão da psicanálise ser como um jogo de xadrez. Ele vai colocar a ideia de que, assim como um jogo de xadrez, a gente sabe onde a partida começa e onde ela termina, mas a gente não vai saber o meio do processo, a gente não tem como prever os inúmeros desdobramentos e que isso vai depender da movimentação das peças, isso das duas pessoas, então tanto do analista quanto dessa pessoa que está sendo analisada. Isso é bem importante porque é o que vai levar o Freud depois a falar que nesse texto ele vai passar algumas considerações, algumas dicas, mas que não são regras, porque a psicanálise só tem uma regra que é a da associação livre. Me diga tudo que vier à sua cabeça, não importa se tem um contexto, se parece estranho, me diga, vá falando, vá livre associando. Então aqui ele vai colocar aqui mesmo algumas orientações que parecem fazer sentido, elas podem não fazer sentido para alguns casos, algumas orientações que fazem sentido podem não fazer sentido, que algumas que não fazem sentido podem fazer sentido para outros casos, porque o Freud, em 1913, ele já entende a psicanálise como sendo algo extremamente do caso a caso, do um a um, e que não dá para se ter um controle no sentido de métricas, no sentido de algo procedimentar que seria aplicável a todos os casos, que isso seria contra a ideia justamente da psicanálise. Então, a primeira ideia que ele vai passar é a ideia das entrevistas preliminares, esse processo no qual a gente recebe alguém que quer fazer análise, antes mesmo de tomar ou não o caso, né? Ver se a gente vai seguir com o caso ou vai encaminhar, a gente escutar a pessoa por 1 ou 2 semanas para poder entender da onde ela chegou, como ela chegou, quais são as queixas dela, o que ela quer trabalhar, da onde esse sujeito está falando quando ele fala. E aí poder ver se a gente toma o sujeito para análise ou não. Lembrando também que essas considerações freudianas, o Freud dá uma mudada ao longo da teoria dele, muitas se mantém, a maioria, mas o Lacan ele vai levar algumas delas a um outro nível, um pouco mais radical ainda, então é importante sempre manter isso em mente. O Freud já deixa logo de cara o risco e a importância de se considerar, se for aceitar pegar alguém que é a esposa de um amigo para análise, o marido de alguém para análise, provavelmente você vai perder essa amizade. Se for pegar, vai analisar o filho de alguém, provavelmente você vai perder essa amizade. Porque os desdobramentos de uma análise, eles vão a um aspecto muito íntimo, eles vão a um aspecto que você não tem controle. De novo, como um bom jogo de xadrez, você sabe onde começa, você não sabe onde termina. E, bom, isso tem uma questão importante ali no que seja fazer a função do analista, fazer o sujeito caminhar, né, em suas próprias construções. Outro ponto importante que o Freud vai colocar é que é indiferente se o sujeito vem apostando na psicanálise ou se ele é descrente na psicanálise, porque tanto se ele é descrente, não importa, contanto que ele siga a única regra da psicanálise, que é livre associe. Ele uma hora vai atestar que, bom, nossa, isso tem efeito, isso faz coisas, isso está mudando muitas coisas em mim.
E se a pessoa tem muito, ela crê bastante, aposta na psicanálise, isso não vai de maneira alguma protegê-la dela ter resistências na hora que a psicanálise ali de fato começar a operar e que, bom, coisas que ela nunca imaginou começarem a serem ditas. Então não importa se a pessoa acredita ou não na psicanálise, o resultado ele vai ser sempre assim, uma coisa muito interessante. O Freud ele já coloca que ele organizava sessões em períodos de 1 hora e dentro deste período, quem é responsável por essa hora é o paciente. No caso, ali, se ele faltar ou se ele não faltar, se ele vier, se ele não vier. E já coloca um ponto importante, que aqui vamos colocar com não me venha com churumelas, não me venha com desculpas, porque o Freud dessa época ele já tem noção de que muitas vezes os imprevistos eles também são maneiras de tentar evitar a análise. Tipo, tá, e você não veio por quê, né? Hoje nos dias atuais aí você não veio por quê? A gente não fez online, então por quê? Essa desculpa não colou, né? Pense em outra coisa. E o Freud já tinha noção disso, então ele coloca que ele organizava de hora em hora e que o paciente desde o início ele teria ali o controle e a responsabilidade sobre esse período, ele vindo ou não vindo. E que salvo exceções, assim, salvo coisas absurdamente graves, a maioria das coisas ele já considera que são muito mais maneiras de evitar análise do que propriamente, bom, coisas que lhe ocorreram. É, o Freud ele já coloca que a duração da sessão de análise, o tempo da análise em si, ele não pode ser encurtado, que não dá para você dizer para a pessoa, bom, o seu caso, o seu tratamento, ele vai durar 3 meses, 2 meses, porque não é por aí. Porque você não sabe a velocidade do andarilho, você não sabe a velocidade que esse andarilho vai ter em todo o percurso, você não sabe aonde você vai mexer e o que vai mudar, porque na análise vai se mostrando que você vai mexendo em coisas do sujeito e que desmontam outros sintomas, mas que não é ali direto, não é como a comportamental algo tão simples e isolável. Então o Freud vai cair na ideia, cair matando na ideia de que, olha, não dá pra gente falar pra pessoa quanto tempo vai durar, não dá pra gente tentar precipitar o processo, não dá pra gente dar garantias e não dá pra gente falar, vamos trabalhar somente este problema. E aí a gente consegue fazer sessões curtas por um X período, porque ele justamente coloca, eu não sei onde cada sintoma de cada sujeito foi amarrado. Então, na hora que a gente começar a trabalhar, pode ser que, bom, resolva uma coisa e abra outra, ou resolva uma coisa, sendo que queria se resolver outra coisa. Então, é um processo que, como no xadrez, você sabe onde vai começar e o sujeito ele estaria aberto a este começo. Eu não sei onde vai terminar, mas eu sei que eu quero ir com você. E quanto a isso, o Freud também coloca que se o sujeito ele quisesse interromper as sessões, ele estaria livre para fazê-las quando você assim bem quisesse, mas que uma interrupção nas sessões ele também significaria, em alguma medida, deixar lacunas abertas, deixar coisas inanalisáveis, deixar coisas que poderiam ter sido analisadas, deixar coisas que foram analisadas e podem ir além. Então, é de livre e espontâneo risco, embora ele coloque no texto que ele, no início, ele tentava fazer as pessoas ficarem o maior tempo possível. E uma colocação que ele põe no texto e que eu achei fenomenal é não há nada mais não há nada mais caro na vida do que a doença e a estupidez. E é baseado nessa frase, nessa colocação, que ele vai pontuar que a análise precisa ser cara, a análise precisa ser cara ao sujeito, porque a doença é cara, o sintoma é caro, o sujeito se fez ali de alguma maneira e ele precisa investir nisso que é a análise, nisso que são as palavras dele, nisso que é uma aposta, nisso que é um jogo de, bom, existem outras montagens para minha vida, para que ele de fato possa fazer outras coisas. Então não é exatamente sobre um preço fixo, mas sobre ser caro para a pessoa em si que está sendo analisada. O Freud também vai colocar a questão do divã, que ele, não sei, caso eu não entenda, é aquele sofazinho que você deita e você olha geralmente para o teto, ou para uma parede branca, ou para alguma coisa muito X que tem na sua frente. E ele coloca 2 motivos. O primeiro é que, bom, Freud não queria olhar para várias pessoas ao longo de 8 horas com cara de paisagem, porque isso é cansativo.
E o segundo motivo é que quando a pessoa está em livre associação, ele não queria dar nenhuma dica para ela. Então, para ela não ficar tentando buscar sinais no semblante do analista e falar: "Putz, mexeu a sobrancelha, deve ser isso. Putz, a minha história tá interessante, pigarreou. Putz, olha ali como mexe as pernas", para não ter esse espaço no qual a pessoa pode simplesmente ficar jogando as fantasias dela. Então ela fala sem ter ali um apoio visual. O analista está nesse que escuta e é dito e falado. Bom, é preciso que a única coisa, assim, mais, importante, vamos dizer assim, que ele fala de falar mesmo, comunicar ao paciente, seria a regra da livre associação. Então, fale tudo que vier à sua mente, não tenta buscar um sentido, o sentido virá num aprescópio, como diz o Lacan, não só depois a gente vê esse sentido, não só depois a gente vê onde se junta, não só depois a gente vê o que esses sintomas todos se amarravam. Então, essa seria o aviso que deveria dar ao paciente, o único aviso, inclusive, o Freud coloca. E ele também vai colocar aí a ideia de que, bom, não é muito legal ou muito positivo ou vai te atrapalhar se você for para sessões já de uma maneira ensaiada, se você for para sessões já, nossa, eu vou falar isso, disso, porque você está fechando o seu discurso, você está fechando a livre associação, ali você não está permitindo que, bom, venha mais, venha inconsciente. E é nessa toada, nesse argumento que o Freud vai falar: olha, no início da análise, tenta não falar da análise com todo mundo assim, guarda mais pra gente. Porque ele notou que muitas pessoas vinham para análise, trabalhavam alguns assuntos, aí com os amigos, com os familiares próximos, aprofundavam várias coisas que poderiam ter trazido análise, mas que não trazem. Então, também uma maneira de escapar, igual essa outra maneira, de você meio que organizar a sessão. ah, não que isso fosse impedir uma sessão de acontecer, porque se é atendido igual, Freud não daria um alerta, mas é algo que, bom, vai levar mais tempo, porque você tá ali tentando controlar muito a situação. Então, quanto mais livre tu deixas, mais a coisa anda, de fato. Interessante nisso que o Freud, ele já, de novo, 1913, ele ainda nem mudou a tópica, nem mudou a teoria do aparelho psíquico, e ele já entende que o sujeito vai repetir e que nessa repetição é importante. Então, bom, está nessa, bora lá, segue. Mas os analistas, os médicos da época, fiquem de olho a isso, porque, bom, é algo importante. Um outro aspecto que ele considera bastante relevante, que ele nota isso nas histéricas e depois ele nota em alguns outros pacientes, que quando o sujeito está em grande sofrimento, isso pode vir a descarregar no corpo, e à medida que isso descarrega no corpo, a pessoa pode ir buscar um tratamento para essa gastrite que ela fez, e aí desapostar nas palavras e acabar largando o processo de análise. Algo mais ou menos comum. Se eu curar o corpo, eu curo tudo. E não propriamente a ideia de, sim, fale sobre seu adoecimento para não ficar mais doente, para não precisar desse sintoma, para poder abrir mão desse sintoma. E não o caminho contrário. Né? Então, uma outra coisa que o Freud vai notando é que no início das sessões e nos finais dela, às vezes ocorrem alguns papos que parecem pormenores, né? Algumas coisas diminutas, uns detalhes, umas trocas de cotidiano, mas que aquilo também são indícios, aquilo também é material que pode ser trabalhado, então o analista haveria de ficar atento para esse momento antes de propriamente começar a análise, esse momento depois de terminar a sessão, porque ali também vem informação do sujeito e que o analista haveria de estar nessa posição de escuta antes, porque não tem esse antes, e é isso que ele está nos dizendo, assim como depois, que também não existe exatamente um depois. E, finalmente, mas não menos importante, bom, que Freud vai colocar a questão da transferência, ele vai colocar a importância de em que momento eu começo a intervir? Em que momento eu começo a cortar a pessoa? Em que momento eu começo a fazer interpretações? Em que momento eu começo a fazer, como no outro vídeo, construções e análise? E aí ele vai pontuar
que este momento é um momento no qual a transferência dá conta. Então, bom, o sujeito já veio a você por algum motivo, ele já aposta em ti em algum motivo. Aí tu que faça o cálculo do quanto ele aguenta. Se ele já aguenta ouvir isso que ele está dizendo que você escutou, se ele aguenta ouvir X ou Y. E não no sentido de se aguenta para manter o trabalho, no sentido de postergar, não fazer o que tem que ser feito, mas justamente o contrário. Aguenta no sentido de, olha, ele dá conta de escutar, porque isso vai ter efeitos, vai mexer em todos os sintomas, vai mexer na organização dele, e ele ainda vai conseguir voltar para trabalhar mais ou não? Ou isso vai atrapalhar demais? E pensando que todos esses movimentos vão ser feitos na transferência que o paciente tem com o analista, na transferência que o analisando tem com o analista. Então, é importante que essa transferência esteja estabelecida, ela vai se mover, ela vai mudar várias vezes, ela vai ser abalada, mas é importante que se cuide dela, porque se você não olha a transferência, como Freud descobriu com a Dora, a pessoa não dá conta da interpretação e vai embora. É barulho demais, é um corte profundo demais para aquele momento. Então, Freud pontua que o momento de intervir, o momento de fazer algo, é num momento do qual o sujeito tem condições de lidar com aquilo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu acabei passando um pouco dos 15 minutos. Esse é um resumo do texto do Freud. Nada substitui a leitura. Para quem gostou ou para quem ouviu e escutou até aqui, dá like, subscribe. Tem outros vídeos no canal sobre textos freudianos e afins. Tem um podcast com nome homônimo. E muito obrigado.